Olá, tudo bem? Eu quero ler com você o Salmo 126, uma parte dele, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Esse verso, esse salmo, ele se refere ao retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Quando o povo foi cativo na Babilônia, o Senhor tinha dito a eles que ali era para eles estabelecerem casa, para eles desenvolverem ali a parte econômica deles, porque eles passariam 70 anos naquele lugar. E foi o que aconteceu. Aquele povo se estabeleceu na Babilônia e economicamente até que se estabeleceu muito bem. Porém, aqueles que tinham no coração o amor a Deus, ou aqueles que perceberam durante o cativeiro o quanto era importante para eles estarem na cidade de Jerusalém para adorar o Senhor, na cidade de Sião, para adorar o Senhor no templo de adoração, eles tinham um desejo no coração de voltar, para que ali eles pudessem cultuar ao Senhor. E o salmista está dizendo aqui que, à medida que eles voltaram, era como se eles estivessem sonhando. Era algo tão maravilhoso, eles desejavam tanto aquilo, que eles estavam, que parecia que era um sonho, que não era real. E no verso 4, você vai encontrar o salmista fazendo um pedido ao Senhor. Ele diz assim: Senhor, faze-nos regressar do cativeiro como as correntes no sul. O que quer dizer isso? O que o salmista quer dizer quando ele fala, quando ele faz um pedido desse? Faze-nos regressar como a corrente no sul. Se você for em outras traduções bíblicas, você vai encontrar uma variação nesse verso. Por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, na LH, está escrito assim: Senhor, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Se você ler esse trecho nessa versão, você vai imaginar que enche de novo o leito seco nos rios é porque ali existe um rio e que, à medida que chove, aquele rio transborda. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo sobre as correntes no sul. Essas correntes no sul está se referindo ao deserto de Negueb. Tem a tradução Almeida Revista e Corrigida que fala assim: Restaura-nos, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb ficava ao sul, por isso que nessa minha tradução está escrito as correntes no sul. Esse deserto, ele era morto, é um deserto. Mas o salmista está falando, Senhor, traz vida como o Senhor traz vida para Negueb. O que acontece nesse deserto? No período de chuvas, entre outubro a abril, é um período muito grande de chuvas. Só que não chove no Negueb. Chove em regiões mais altas ao Negueb. E à medida que nessas regiões a água vai transbordando, essa água vai escorrendo, vai descendo e vai irrigando um deserto. E aquele deserto, ele vai virando primeiro um fiozinho de água, depois à medida que a água vai descendo, ele vai se tornando um rio e ele vai irrigando toda a região. E à medida que aquele rio vai cedendo, você percebe que a vegetação volta para o lugar, os animais volta a ter vida. E o salmista está dizendo: Senhor, nós somos um grande deserto. Se nós não estivermos na tua presença, nós somos um grande deserto. Faz conosco o que o Senhor faz com o deserto de Negueb, que é um lugar morto e sem vida. Mas à medida que chove em outros lugares, o Senhor permite que essa água venha e irrigue uma região e traz vida onde está morto. E assim é a palavra de Deus. O Espírito Santo vem regando as nossas vidas, que é um grande deserto, se nós estivermos longe da presença do Senhor. E aí o Senhor vai trazendo vida, e o Senhor vai colocando a natureza, os animais, coisas lindas. Aonde estava seco, aonde estava rachado, o Senhor traz a água
Aonde estava morto, o Senhor traz a vida. E é isso que o salmista quer dizer aqui, nesse verso. Ele não está falando de um rio que já existe, ele está falando de um deserto, ele está falando de um lugar morto, mas o Senhor traz vida à medida que ele traz chuva para as regiões mais altas. E é isso que o salmista está dizendo. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo habite na minha vida e na tua vida. E onde for necessário, o Senhor venha regar aquela região, o Senhor venha trazer vida onde está morto, onde está seco e rachado, o Senhor venha trazer a água da vida. Em nome de Jesus, como o salmista, nós vamos profetizar que o Espírito Santo nas nossas vidas traz vida e vida em abundância. E à medida que você vai estudando a palavra de Deus, você vai conhecendo essas preciosidades e vai entendendo o que é que a palavra de Deus significa. Vale a pena estudar. Fica meditando nisso. Deus abençoe.